lá. Eduardo, e como eu analiso esses gráficos? Vamos lá. Um objeto ele pode, numa trajetória qualquer, tanto crescer quanto decrescer no espaço. Então vamos analisar os dois. Quando você tem um objeto em que ele cresce no espaço, vai adotar uma posição qualquer de saída, tá bom? Posição inicial S0. À medida que esse objeto vai crescendo no espaço e o tempo vai passando, você percebe que o espaço ele vai aumentando, até, vamos supor, o objeto adquirir uma posição final qualquer. O que eu posso dizer com o passar do tempo? Então ele sai de uma posição inicial, está aqui, por exemplo, vai percorrendo até atingir uma determinada posição final com uma velocidade constante e o tempo vai passando. Se a velocidade é constante, a função ela é do primeiro grau, movimento uniforme. Se a função é do primeiro grau, o gráfico de uma função do primeiro grau, ele obrigatoriamente é uma reta. Perceba que o termo independente, que é o b da função, é justamente o S0. E é justamente o ponto onde ele toca o eixo Y. Eduardo, eu lembro que tem uma história do tal do coeficiente angular dessa reta, que ele é numericamente igual ao valor da velocidade. É isso mesmo. Supondo que você chegue bem aqui agora, ó, e calcule a tangente desse ângulo. Quando você calcular a tangente desse ângulo, olha o que você está calculando, na verdade. Quem é a tangente de θ, aí no caso? Cateto oposto, que é esse lado. Esse cateto oposto equivale justamente a isso, ou seja, é S menos S0, S menos S0, sobre o cateto adjacente, que é essa fração, que equivale a um intervalo de tempo t qualquer menos o tempo inicial, que é 0. Ou seja, vou escrever isso t menos 0, ou t menos t0, se você preferir, de ΔT. A partir daí você enxerga que S menos S0 é o nosso ΔS e que t menos t0 é o nosso ΔT. Então eu posso dizer que essa tangente do ângulo de inclinação da reta ela é numericamente igual a ΔS sobre ΔT. E ΔS sobre ΔT é justamente a velocidade escalar média. Eduardo, então peraí. Eu posso dizer que numericamente o coeficiente angular da reta de uma função do primeiro grau, no caso aqui do movimento uniforme, da função horária do espaço do movimento uniforme, toda vida que eu tiver essa reta e calcular a tangente desse ângulo, na prática eu vou estar calculando numericamente o módulo da velocidade do veículo. Perfeito. Se essa reta for crescente, ainda dá para dizer mais. Se essa reta for crescente, significa dizer que o objeto está crescendo no espaço, que a posição final ela é maior do que a posição inicial. Se isso acontece, eu vou muito bem poder dizer que essa velocidade ela sempre será positiva, né? Maior que 0. E você estará no meio de um movimento que é classificado como progressivo, que é aquele onde o módulo da velocidade é sempre positivo, o valor da velocidade escalar média é sempre positiva, o espaço ele é crescente e o movimento é classificado como progressivo. Show de bola? Mas supondo que o objeto, no lugar dele crescer no espaço, supondo que você permite que solte o objeto aqui e ele vai se movendo no sentido oposto à trajetória, ao sentido crescente da trajetória. Ou seja, ele partiu dessa posição. Ele parte da posição já final. Ele parte da posição de espaços mais altos, de valores mais altos. Então essa reta ela passa a ser decrescente. Ou seja, eu posso muito bem escrever essa reta dessa maneira. Se eu escrever essa reta dessa maneira, eu estou mostrando a você que o espaço ele não cresce, ele decresce à medida que o tempo passa. Aí, Eduardo, então peraí, ele parte de uma posição inicial, na verdade, com valores de espaço altos. E essa posição no espaço ela vai diminuindo, ou seja, o valor do espaço, ele vai da posição no espaço vai se tornando cada vez menor à medida que o tempo vai passando. Até, por exemplo, ele atingir uma posição final, onde essa posição final, na verdade, é um valor menor do que essa. Quando ele faz isso, na verdade, ocorreu num determinado intervalo de tempo. E se você chegar lá e calcular a tangente do ângulo de inclinação dessa reta? Novamente, que nem nós fizemos aqui. Calcula aqui comigo. Tangente de θ, dessa vez será cateto oposto. Quem é a tangente desse ângulo? Cateto oposto, ou seja, S0 menos S. S0 menos S. Pelo cateto quê? Adjacente.
Quem é esse cateto adjacente? É justamente t menos t0, ou t menos 0. Eu vou chamar isso de novo de t menos t0. Só que aqui tem uma pequena diferença. Se você perceber, nós não temos aqui S menos S0, nós temos S0 menos S. E S0 menos S não é ΔS, porque essa posição inicial ela tem um valor numérico maior do que a posição final. Porque o objeto ele está decrescendo no espaço. Vamos dar um valor para vocês. Supondo que essa posição é de 10 metros e essa posição é de 2 metros. E eu saio de 10 e vou a 2. Se eu sair de 10 e for a 2, qual é a variação de espaço? Menos 8. Porque tem que ser final, 2, menos inicial, 10. Se eu saio de 10 e vou a 2, justamente essa variação de espaço ela é negativa. E é o que eu quero que você enxergue aqui. Saindo de 10 e indo a 2, essa variação de espaço ela vai ser negativa. Ou seja, isso equivale ao menos ΔS. E se isso aqui equivale a menos ΔS, T menos T0 equivale a quem? A ΔT. E ΔS sobre ΔT equivale a velocidade escalar média. Ou seja, a tangente do ângulo de inclinação da reta nesse momento, ela é numericamente igual ao módulo dessa velocidade. Ou seja, a velocidade nesse momento ela passa a ser negativa. Show de bola? Eduardo, então isso caracteriza justamente um movimento onde ele é retrógrado. E o movimento retrógrado é justamente aquele em que o objeto decresce no espaço. Beleza?